Para as nossas aulas de mecânica clássica, essas serão as nossas referências. Bom, pessoal, um probleminha aqui para fixar o conteúdo. Temos que lembrar da seguinte imagem, tá? Se você tem a função horária do espaço, o espaço em função do tempo, você deriva, você obtém a função horária da velocidade. Se você derivar novamente, você obtém a função horária da aceleração. Então ele nos deu ali que a função horária do espaço é essa. 3t à quarta mais 2t ao cubo menos 4t ao quadrado mais t menos 2. Essa função horária do espaço é a função que modela a posição da partícula em cada instante. Tá? Tendo essa função, a velocidade é a derivada da função espaço em relação ao tempo. Então, derivando, eu vou derivar cada termo, tá? 3t à quarta, lembrando, o expoente desce multiplicando, entra o menos 1 no expoente. Então, 12t ao cubo, aqui 6t ao quadrado, aqui menos 8t, derivada de t, aqui tem um 1zinho, né? O 1 desce, multiplicando, então vai ficar 1 vezes t elevado a 1 menos 1, 0. t elevado a 0 é 1. Então, 1. Derivada de constante, 0. Tá? Obtive a função horária da velocidade. Eu aconselho, primeira coisa, a obter as funções. Depois você responde o que ele pede. Então, agora, aceleração. Eu vou derivar a função velocidade com relação ao tempo. 36t ao quadrado. Então, o que aconteceu? 3 desceu multiplicando, entrou menos 1 no expoente. 36t ao quadrado. Aqui agora, o 2 desceu multiplicando e entrou menos 1 no expoente. 12t. O 1 desceu multiplicando e entrou menos 1 no expoente. Então, menos 8. Lembrando que t elevado a 0 é 1, né? E agora uma constante, derivada de constante, 0. Pronto, você obteve as funções horárias do espaço, da velocidade e da aceleração. Agora vamos responder o que ele pede. A primeira pergunta, ele quer a posição inicial, o tempo inicial e a aceleração inicial. Então, é tudo nas condições iniciais. Condições iniciais, tempo igual a 0. Tá bom? Então, olha só. Posição no tempo 0. Velocidade no tempo 0. Tá? Aqui eu botei velocidade no tempo 0. E aceleração no tempo 0. Substituindo, né? Então, eu vou pegar as minhas funções horárias, essas aqui, no lugar de t, vou colocar 0. Só vou substituir, sem problema nenhum. Então, olha só. Posição inicial. Substituindo o tempo, igual a 0. Vai zerar, vai zerar, vai zerar, vai zerar. Você fica com o termo independente. Tá? Menos 2 metros. Velocidade. Substituindo. Vai zerar, vai zerar, vai zerar por quê? Porque 0 ao cubo é 0. 12 vezes 0, 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então aqui, ó, 0, 0, 0, 1. De novo o termo independente. 1 metro por segundo. Aceleração. 0, 0, menos 8. Menos 8 metros por segundo. Então você observa que sempre quando ele pede as condições iniciais, né, da partícula, posição, velocidade, aceleração, o tempo inicial,
é só pegar o termo independente, tá? Caso você não lembre disso, substitua t igual a zero. Segunda pergunta. No tempo de 2 segundos, qual é a posição, qual é a velocidade, qual é a aceleração da partícula? Mais uma vez, você já obteve as funções, né? Relembrando elas aqui, ó, você já obteve por meio da derivação, tá bom? A gente utilizou o método prático, derivação de função polinomial, né? Cada função potência dessa aqui, ó, eu utilizei aquele método prático, né? Então, agora é só utilizar. No tempo de 2 segundos, posição, só substituir. Então, aqui vai dar 48. 2 vezes 2 ao cubo, 16. 4 vezes 2 ao quadrado, menos 16. Mais 2, menos 2. Então, aqui 0, vai dar 48 metros. Velocidade no tempo de 2 segundos. Só substituir no lugar de t, você substitui 2. Aqui 96, 24, menos 16 e 1. Isso aqui vai estar dando 105 metros por segundo. Já a aceleração, 36t ao quadrado, né? 12 vezes 2, menos 8. Isso daqui vai dar 160 metros por segundo ao quadrado. Então, você tem aí, né, posição, velocidade e aceleração no tempo de 2 segundos. As próximas 3 perguntas, ele quer a variação. A variação o deslocamento, né, a variação tempo, desculpa, como é posição final menos a posição inicial. É só você conferir. Qual foi a posição final? No tempo de 2 segundos, tinha dado 48 metros. E no tempo inicial, tinha dado menos 2. Então, vai ficar 48 menos 2. Menos com menos vai dar mais, 50 metros. Velocidade. Velocidade no tempo de 2 segundos tinha dado 105 metros por segundo. Velocidade inicial, 1 metro por segundo. Então, 105 menos 1, 104. Aceleração no tempo final, aceleração no tempo inicial. Aceleração no tempo final tinha dado 160, menos a inicial, que tinha dado menos 8, menos com menos mais. Então, a variação da aceleração, 168 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que aqui, ó, por exemplo, o deslocamento, a variação do espaço, eu só pego a posição final e inicial, tá? O que aconteceu no meio do percurso, eu não sei dizer. Eu só tenho a posição final e inicial. Isso aqui, o deslocamento, é diferente da distância percorrida, tá? Distância percorrida é tudo que ele percorreu. Se ele foi, voltou, foi de novo, tudo que ele andou teria que ser somado. Aqui não. Aqui eu estou pegando só a posição final menos a inicial, tá? Agora, a última pergunta, ele pede para esquematizar. Então, olha só, na primeira situação, no tempo inicial, o que eu tenho? A partícula está em uma trajetória retilínea, está na posição de menos 2, ele está atrás da origem dos espaços, tá? Aqui é a origem dos espaços e aqui é a posição inicial. São coisas distintas, isso tem que ficar claro. Posição inicial, por quê? Porque é a posição da onde a partícula está saindo, é a posição no tempo zero. A origem dos espaços é onde o espaço é zero, onde a posição é zero, tá bom? Então ele está saindo daqui, posição de menos 2 metros, com a velocidade de 1 metro por segundo. Como a velocidade é positiva, ele está se deslocando a favor do nosso referencial, tá? Seria um movimento progressivo. E a aceleração está de menos 8 metros por segundo ao quadrado. Negativa aceleração, quer dizer que ela está contrária ao referencial.
Então, olha só, quando a gente pensa em aceleração, a gente pensa em força. É como se tivesse uma força aqui, ó, contrária ao movimento. Uma força aqui, ó, freando o movimento, tá? Então, quando você, aquela situação que nós vimos, quando a velocidade e a aceleração tem sinais opostos, ele está freando, tá? Aqui, no tempo de 2 segundos, o que acontece? A posição dele é de 48 metros, então ele já está lá na frente. A velocidade dele é de 105 metros por segundo, também positiva. Então, nesse instante, ele está se deslocando a favor do referencial. Tá? Se tivesse negativa a velocidade, seria contrário, seria um movimento retrógrado. Mas no nosso caso, como é positiva, um movimento progressivo. A aceleração, 160 metros por segundo ao quadrado, também positiva. Então, essa aceleração, ó, quando a gente pensa em aceleração, a gente pensa em força. Ela está ajudando o movimento, né? Está a favor da velocidade, está ajudando. Então aqui a tendência é o quê? É o módulo da velocidade aumentar. Tá ok? É isso, pessoal.